Aqui em Iracemápolis, que é perto do lado de Piracicaba, uma empresa chamada GWM, que é a Great Wall Motors, uma empresa chinesa de carros elétricos, prometeu, né, porque não está ainda totalmente investido esse dinheiro, mas prometeu 10 bilhões de dólares, de reais, em investimento, para pegar uma fábrica da Mercedes, que já existia, que eles compraram, e para começar a produzir os modelos no Brasil, né, os modelos que eles têm, dois principais, que é aquela Aval, que é uma caminhonete grande, né, um SUV, e o Ora, né, produzir aqui. Então, a ideia é entender onde que se situa essa fábrica de Iracemápolis nessa cadeia global de valor dessa empresa, né, e o impacto que isso vai ter no desenvolvimento de toda a região, da cidade, quem é que participa, o que muda na vida dessas pessoas, e olhando também se essa empresa ela responde a investimentos que têm a ver com o cenário internacional, ou seja, o cenário geopolítico de hoje. Relações Brasil-China, né? O fato do Brasil fazer parte dos BRICS, o fato de o Brasil ter proximidade com a China, isso faz com que as empresas venham investir mais no Brasil, né? E esse investimento da China agora, da GWM, nessa cidade, né, em Iracemápolis, tem alguma coisa a ver com essas relações Brasil-China, com essa ideia de produzir onde estão os meus amigos, né? Produzir onde tem essa proximidade maior, essa questão estratégica, ou tem a ver com o nosso lítio, né? Porque para produzir carro elétrico a gente precisa de lítio. E o lítio, a gente tem aqui em Minas Gerais, por exemplo, uma grande reserva de lítio. Então, será que é só questão energética? Será que tem essa parceria? Será que é uma combinação de todas as coisas? Então, a ideia da pesquisa é essa, entender, né, qual é o papel do Brasil nessa cadeia global de valor dessa empresa específica e a quem ela responde, né, a GWM, a quem ela responde? Ao governo chinês, sem dúvida, e existe uma estratégia do governo chinês que faça essa empresa funcionar, né, de alguma forma específica, né? Não sei se deu para entender. Perfeito. Olha só, pegando esse gancho, Silvio, você como coordenador aí do curso de comércio exterior da FATEC de Itapetininga, queria saber o seguinte: a Paula tocou um assunto bem importante, que é hoje essa abertura que o Brasil está tendo com a China, né? Ela está estudando, inclusive, um caso concreto, né, de um investimento numa cidade aqui da região de Piracicaba, né? Eu queria saber o que você pode dizer nesse momento global, que a economia está passando por muitas mudanças, né? E tem um protagonismo da China. Como é que você enxerga essa relação do Brasil com a China e essas oportunidades, como no caso de Iracemápolis, se nós estamos num radar aí de muitas possibilidades boas para as cidades do interior de São Paulo? Bom, eu costumo falar, antes de ser coordenador de comércio exterior, eu sou professor de comércio exterior, sou formado na área de comércio exterior, gosto muito das minhas aulas de comércio exterior e eu costumo falar nas aulas que quem faz os negócios internacionais são as empresas é quem faz os negócios. E os governos, a função dos governos é facilitar para que os negócios aconteçam, né? Ou em alguns casos não atrapalhar os negócios. Nesse momento, o nosso governo aparentemente está trabalhando junto com a China, não tem a pretensão de abandonar velhos parceiros comerciais. Aparentemente, ele não se posiciona contra. Em alguns momentos, ele apenas apazigua, né, algumas situações. Então, a gente vê que o governo brasileiro, historicamente, o pessoal também do Itamaraty, a Paula conhece com mais profundidade até, mas historicamente, o Brasil tem essa qualidade, digamos, que é refletida do nosso povo, né? De ter amizade com todo mundo. Então, nesse momento, há talvez uma nova disputa pela liderança global, ou por um mundo multipolarizado, com diversas lideranças, e aparentemente a China está se esforçando para se aproximar do Brasil, o que eu enxergo como muito positivo.
né? Já é como muito positivo toda essa possibilidade, visto que hoje a China é o maior parceiro comercial não só do Brasil, mas de quase todos os países do mundo. Então ela é um país importante, ela é um país representativo. A indústria do mundo passa pela China, então se a indústria não está na China, ela se relaciona com a rede de abastecimento. Então, em algum momento, parte do processo de algum item, não só de veículos, mas de tantas outras possibilidades, passa pela China. Eu acredito que é muito positivo para o Brasil, nesse momento, trazer investimento chinês. Eu acho super interessante o carro elétrico, eu acho que está, né, se desenvolvendo bastante, e realmente, né, em termos de poluição do ar, de mudanças climáticas, isso, né, tem um impacto muito positivo. Por outro lado, por que eu tenho reservas? Por causa da bateria, né, que a bateria tem uma vida útil de 10 anos, digamos, né, e ela precisa de 12 quilos de lítio, né, cada bateria. Então, para você extrair o lítio, para extrair 1 quilo de lítio é uma montanha que você precisa mover. O lítio normalmente é produzido em áreas precisa de muita água, e as áreas são relativamente secas, as áreas onde tem lítio, então você vai tirar água da população para extrair o lítio, né? Então, porque tem uma quantidade determinada ali de água. Então, tem uma série de problemas novos que entram na cadeia de valor do carro elétrico, principalmente a questão da bateria. E depois o que fazer com a bateria, né? Não tem ainda, não, dá para reaproveitar, é verdade, ainda, né? Aos poucos as pesquisas também vão se desenvolvendo nessa área. O que a gente faz depois com uma bateria que não dá mais para aproveitar do carro e para onde isso vai? Mas, sem dúvida, o Brasil ter esse conhecimento, né, participar disso, saber como desenvolver, participar das pesquisas em torno do que fazer depois, né, como reduzir impactos, isso, sem dúvida, é muito positivo e também ajuda a pensar outras possibilidades, né? Pensar um pouco fora da caixa, porque a gente fica nessa sempre, né, da indústria automobilística, mas a partir do momento que você sabe fazer um carro, você sabe fazer um carro elétrico, você sabe fazer uma bateria, você também, né, as equipes que estudaram muito em torno disso e participaram disso, também têm condições de diversificar para outras áreas, então isso é muito legal. Quer dizer, nós corremos o risco de trocar de problema ambiental, na verdade, com lítio, né? A gente vai deixar um e vai abraçar outro problema, né? Sim, o problema da mineração é pesado sempre, né? A gente já viu bastante, muitas histórias, né? As recentes aí, tragédias terríveis recentes da Vale, né? Em Brumadinho, em Mariana, né? E a mineração, ela é sempre pesada. A gente precisa da mineração. Se não tivesse, a gente não estaria aqui, não existiria nada disso. Ao mesmo tempo, ninguém quer no seu país, porque o negócio é muito pesado em termos ambientais, né? Em termos de para quem trabalha nesse tipo de indústria. Então, como amenizar esses impactos? E o do lítio vai ser muito pesado, né? E a gente tem lítio no Vale do Jequitinhonha, área indígena, área, né? Então, é complicado. O caso da GWM, eles não se dizem nem uma montadora, eles se dizem uma autotech, né? Ou seja, eles dizem que o principal de um carro elétrico, né, deixa de ser o motor, deixa de ser o que é principal nos carros a combustão, né, movidos a combustível fóssil. Então, eles sim vêm toda uma estrutura nova, toda uma coisa diferente, né? Eles dizem, inclusive, que o carro nem precisaria ter formato de carro, poderia ser outra coisa. Claro que não, as pessoas querem ter, né, o seu carro, estão acostumadas com isso, mas poderia ser de maneiras diferentes. Então, as possibilidades tecnológicas são realmente muito diferentes, eu acho que tem um impacto grande. Aproveitar a mão de obra, eu acredito que com certeza, né, dá para aproveitar, porque tinha essa fábrica da Mercedes, que funcionou até 2021, ela tinha em torno de 600 funcionários. Então, é bastante gente, né, para você realocar e treinar novamente e colocar em áreas que as pessoas já tenham, né, um trabalho inicial, porque não deixa de ser uma fábrica, uma linha de montagem, né, que vai ter outras características, mas tem bastante também, né, que dá para aproveitar. Então, eu acho que tem essas mudanças, assim, que faz bastante diferença, o tipo, né, de produção, que é um carro elétrico e um carro a combustível.